A falta de um instrumento jurídico que tipifique o que seja de fato trabalho escravo tem gerado situações constrangedoras a produtores que, diante de alguns fiscais do Ministério do Trabalho, se veem tratados como criminosos. O tema foi tratado aqui na CPI do Trabalho Escravo, na Câmara dos Deputados, com a presença de deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária e testemunhas que relataram esse tipo de ocorrência. Bem, nós entramos numa fase agora da CPI do Trabalho Escravo que a gente chama aqui de contraponto. Nós agora começamos a ouvir o outro lado da medalha, a outra parte da história, aquela que os fiscais do Ministério do Trabalho, que as estatísticas, que as ONGs não mostram. 3 depoimentos, eu diria que muito mais do que de serem contundentes, eles são comoventes, porque às vezes é a história de uma vida inteira, de uma família toda jogada na lata do lixo por falta de responsabilidade do fiscal que tem a caneta na mão, por exageros cometidos, por abusos de poder cometido. E isso é o que nós precisamos esclarecer aqui. A minha região, coincidentemente, quando este novo governo subiu ao poder, tinha uma expectativa social e ocorreu muitas invasões na região. Invasões de terras totalmente legalizadas, e eu fui uma das vítimas desses movimentos do sem terra. Na área que eu produzo, eu não permiti que eles adentrassem, respaldado pela decisão judicial. Na área que eu tenho como reserva, averbada, que eu não tenho como coibir, ela está invadida até hoje. Logo depois desta investida de ocupação, como eles viram, teve uma audiência pública com o ouvidor agrário aqui, federal, e viu que, na verdade, as áreas eram bem documentadas, era tudo legalizado, e exigiu a retirada de todas as pessoas que estavam nas áreas. E depois disso houve as retaliações dos outros órgãos. E um deles, o Ministério do Trabalho, que provavelmente por alguma denúncia eu considero vazia, porque nada daquilo que eles disseram que foram lá eles encontraram, né? Mas na necessidade, quem sabe, de alguns dos elementos de condenar, ao não encontrar provas, eles plantaram provas, literalmente plantaram provas. Eu trouxe aqui documentos, escrituras públicas de cartório, de pessoas declarando que foram lá receber dinheiro meu, indicado pelos federais, que foram nas pensões pegar eles e mandarem que eles fossem lá receber valores meus, e receberam. Eu tinha, na ocasião, 9 pessoas trabalhando na fazenda e eu indenizei 19. Desses 19, 3 depuseram aqui. Então, isso tudo a gente vê como um abuso. O Brasil admitiu que tinha trabalho escravo e, numa convenção internacional, se comprometeu em coibir. Então, sempre que tem uma denúncia, eles vão averiguar. O problema é que chegam nas instituições, eles não trazem técnicos, e sim voluntários. O voluntário já pré-julgou você quando ele saiu de casa. Então, ele foi lá para uma função, e quando ele viu que não tinha nada daquilo, em vez de ele se ater aos fatos, ele foi porque ele não se contentava com aquilo. Então, isso tudo é muito grave, porque todos nós podemos ser vítimas de abusos desse tipo. E eu fui um deles, que eu quero, de olho no olho das pessoas que cometeram esses abusos, dizer para ele que eles não fizeram nenhum bem para a sociedade, fizeram apenas um grande mal para a sociedade. A grande vítima não fui eu só, foi também aqueles que eles disseram que eram vítimas, porque eram pessoas humildes. Num dos depoimentos, o juiz perguntou se ele voltaria a trabalhar para mim. Ele falou, claro que voltaria, eu tenho saudade desta época, doutor, que não me faltava emprego e eu era tratado com dignidade. Mesmo tomando água no córrego que o senhor tomava banho, ele se levantou e disse, doutor, aqui tem uma mina, uma biquinha, aqui eu tomo água, aqui tem uma lagoinha, aqui eu tomo banho. Eu fui criado assim, e essas pessoas, infelizmente, para que as pessoas não corressem o risco que eu corri, hoje não empregam mais eles. Eu vi aqui nessa CPI uma oportunidade de contar um fato que a sociedade talvez não conheça.